Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. A paciência de Deus. Por Adilson Fernandes. O tema de hoje é: a paciência de Deus tem limite. Olha só que interessante, né? Sabemos nós que Deus ele tem um limite na paciência dele. E quando chega o limite, Deus ele age, né? Vamos lá. Olha só que interessante. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvará a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Êxodo 20, verso 5. Então, a paciência de Deus é até a terceira e a quarta geração, tá? Então, não importa, né, ali o que a nação está fazendo, mas a paciência de Deus ela segue até a terceira e quarta geração, tá certo, gente? Então, preste bem atenção que hoje eu vou usar aqui o elemento tempo, tá? Mas quando a gente usa o elemento tempo, a gente entra em questões de datas, mas fiquem tranquilos, a gente vai estar falando da paciência de Deus até da terceira e da quarta geração, tá bom? A gente não vai aqui marcar data para nada, entendeu? Peguem bem o raciocínio do começo, que aí o começo ele mostra o final, tá certo? Até uma criança, ela estudando esse texto aqui de Êxodo 20, versos 4 e 5, sabe que Deus ele tem uma tolerância com a iniquidade, né? E com o ser humano. E essa tolerância vai até a quarta geração, certo? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. A gente pode observar isso dentro desse contexto aqui, tá? Aqui temos Gênesis 1, né, que dá início aqui à semana da criação, e tudo que Deus fez era bom, né? O primeiro dia, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, o sétimo dia, e tudo foi bom. Mas passaram um pouco de tempo ali, o homem começou a ter em todo o seu coração a imaginação e perversidade. Então Deus olhando para aquilo disse assim, olha só. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, Deus ele estipula ali, estabelece ali um ponto de partida a partir de Gênesis 6, verso 3, que ele fala: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque o homem ele se tornou maldoso. Todas as imaginações de maldade havia dentro do coração do homem. Então, Deus ali, ele se arrepende de ter feito o homem. Então, prestem bem atenção que Deus, em Gênesis 6, verso 3, depois de tudo ter agido conforme Deus, né, esperava, mas só que o homem, em seu coração ali, ele começa ali a imaginar perversidades. Então, Deus ele se arrepende de ter feito o homem ali e disse, né? Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Porém, os seus dias são de 120 anos, tá? Olha só que interessante. Quando eu peguei aqui, fiz este estudo, eu coloquei aqui uma linha de Gênesis aqui, né? E quando Deus dá a ordem, que tem uma partida aqui, ele coloca 120 anos de paciência para ver se o homem ali ele se arrepende, né? Mas o homem não se arrependeu e logo na sequência é colocado um juízo. Aqui temos uma imagem da onde temos a Arca de Noé ali e o dilúvio, né? Então, Deus, ele tem uma paciência com o ser humano, porém ele estabelece um período de tempo. Por isso que hoje vamos mexer no elemento tempo.
tá? Mas tranquilos, não vamos marcar data para a volta de Jesus, não é isso a intenção. É entender que Deus ele tem um tempo de paciência. E esse tempo é de 4 gerações, tá bom? Vamos lá. Agora sim a gente entra dentro do título, que é a destruição é iminente. Prestem bem atenção que hoje vamos estudar aqui sobre um tempo com outro. Aqui temos a primeira investida da Babilônia, né? O rei do norte aqui se levanta contra o povo de Israel e ali ele toma a cidade de Jerusalém, né? E leva o povo a cativo. Posteriormente, o povo já esquecido do que tinha acontecido, né? Que se não andaram no caminho do Senhor, é claro que Deus vai colocar a espada, e a gente vai ver isso posteriormente dentro do estudo. E na sequência aqui temos no ano 70 aqui a destruição de Jerusalém também, certo? Então, também temos aqui a destruição da Jerusalém espiritual, ou seja, o Israel moderno. E o estudo de hoje vamos abordar esse tipo de assunto, tá? Vamos comparar e contrastar aqui um período com o outro e verificar que não há nada de novo debaixo deste sol, ok, minha gente? O estudo é muito complexo, mas se nós prestarmos atenção do princípio ao fim, entenderemos o que o irmão Adeus está querendo passar, tá bom? Vamos lá. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que não há nada de novo debaixo desse sol. Há alguma coisa que possa se dizer, vê isto, é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então, o texto nos mostra que as coisas elas se repetem, tá? E como vimos aqui no slide que acabamos de ver aqui, a gente vai fazer aqui uma comparação da primeira destruição de Jerusalém, a segunda destruição de Jerusalém e a terceira destruição de Jerusalém, que é pro nosso tempo, tá bom? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Isaías 46, verso 9 e 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, o que é o ponto aqui que a gente vai pegar aqui é que Deus ele anuncia o fim desde o princípio. Então, adventista do sétimo dia, que é dotado de conhecimento e de luz, né, que foi derramada a luz, não só os adventistas, também foram derramados luz sobre o povo de Israel, para eles serem cabeça, mas, infelizmente, eles foram cauda, né? Infelizmente. Da mesma forma, a gente vai ver uma repetição, né, dessas coisas dentro do povo de Deus nos nossos tempos, tá? Mas para a gente entender o que o irmão Adelso vai passar aqui, é que ele vai fazer aqui uma comparação dessas 3 gerações, tá? Da primeira investida da Babilônia em Jerusalém, e da segunda investida em Jerusalém também, e da terceira investida que vai ser no nosso tempo, tá bom? Mas vamos lá. Olha só. Paulo ele diz assim, em 1 Coríntios 15, verso 46, mas não é primeiro espiritual, senão o natural, e depois espiritual. Isso a gente já sabe, né? Já sabe que primeiro temos um natural, e depois temos o espiritual. Depois da cruz, as coisas passaram a se entender o quê? Espiritualmente. Ah, irmão Adelso, tudo então é espiritual? Não. Tem algumas coisas que a gente vai entender como espiritualmente, tá? Por exemplo, mulheres, a gente entende igrejas. A Babilônia, que era lá no templo lá no Oriente Médio, a gente entende hoje que a Babilônia espiritual é a igreja romana, tá bom? Mas isso está dentro de um outro estudo chamado As Regras de Miller, e a gente vai entender também. Vamos lá. Olha só o que Ellen White ela fala. A obra de Deus na Terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm o seu paralelo nos do passado, e a experiência da igreja nos séculos antigos
encerram lições de grande valor para o nosso tempo. Encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Então, aprendemos o que aconteceu lá atrás e hoje, dentro do nosso tempo, a gente pega isso como exemplo e não venhamos a cair da mesma forma que os nossos queridos irmãos lá atrás caíram, tá? Então, não existe o adventista do sétimo dia não entendendo aonde está na profecia. Nós temos que entender, porque se compararmos o que aconteceu lá atrás, temos certeza que hoje entenderemos o futuro, né? O que foi feito lá atrás e o futuro lá a gente vai entender o que vai acontecer, tá bom? Através dos fatos ocorridos lá atrás. Vamos lá. Certamente, Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo a seu servo, os profetas. Então, a profecia de Deus, ela é revelada aos seus servos, né? Então, se nós que guardamos os mandamentos de Deus e temos a fé de Jesus, é claro que a profecia vai ser aberta para este povo, entendeu? Cabe a nós agora estudarmos, né, o que desde o princípio é apresentado, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, entende? Comparar e contrastar. Este é um método adotado pela Bíblia, que infelizmente a teologia acabou sufocando este método, mas por isso que muitos estão perdidos dentro, não sabendo discernir as estações, né? Não sabendo discernir o momento que vivemos. Então, por quê? A teologia a hermenêutica acabou fazendo com que a pessoa, né, esquecesse essa forma de estudo, né? Comparar e contrastar um tempo com o outro. Por isso que não estão discernindo aí o tempo, né, e nem as estações. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse, verso 1, 1. Preste bem atenção. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar a seus servos. Entendeu? Por que outras pessoas não conseguem entender o Apocalipse? Porque não são servos. Porque eles não guardam os mandamentos de Deus, não têm a fé de Jesus Cristo. Entende? Então, se não guarda os mandamentos de Deus, não tem a fé de Jesus Cristo, não consegue entender o livro de Apocalipse. Tá certo? Por isso que é dada a profecia para os seus servos. Aí, o que acontece? O povo entra em apostasia, né? Deixam de estudar as profecias e não conseguem discernir onde está na profecia. E por isso, Oséias 4, verso 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento da palavra de Deus, discernir os tempos. Entende? Então, por isso que foi destruído. Agora, prestem bem atenção. Levíticos 26, verso 1 e 33 diz assim: se andares contrariamente para comigo, e não me quiseres ouvir, espalhar-vos-ei entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Prestem bem atenção, irmãos, que quando Moisés ele está aqui, ele sobe aqui numa pedra, desce com as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, e ali ele pega e passa essa ordem para o povo de Israel: se andares contrariamente para comigo, e não me quiseres ouvir, espalhar-vos-eis entre as nações. Então, isso é um mandamento que já veio desde lá do princípio, lá do povo de Israel, né? Ali com Moisés, ali no deserto. Ali. Então, Moisés já tinha alertado o povo, né? Mas o povo de dura serviço, infelizmente, esquecem, né? Esquecem do que é passado. Isso acontece também no nosso meio, certo? Logo depois dele ter dado essa ordenança, aí foram morrendo as pessoas e eles foram esquecendo. Até que chegou aqui um período, né, na onde eles clamaram por um rei e tiraram Jesus
como sendo o guia supremo ali deles ali, colocaram a Saul, né? Então eles olhando para as outras nações, vendo reis em outras nações, desejaram que tivesse ali no meio deles um líder para estar guiando, sendo que o próprio Cristo era que os guiava, né? Só que interessante aqui que temos aqui o reinado de Saul foi de 40 anos, né? Davi mais 40 anos e Salomão mais 40 anos, né? Aqui temos Mefibosete, que também reinou 7 anos, mas não chegou lá nem a entrar em pegar o trono, né? Ali ele ficou por um tempo, mas na sequência ali veio Davi e herdou o trono, que era ali já combinado com Deus para ser Davi ali o novo rei de Israel. Então entendemos que Saul reina 40 anos, Davi 40 anos, Salomão 40 anos. Posteriormente ali Salomão começa a se desviar dos seus caminhos. Então ele começa a se encher e se engrandecer no seu coração, né? Pessoas vinham de longe para estar com Salomão, né? E ele também tinha ali várias mulheres ali. E essas mulheres fizeram com que ele se corrompesse. Prestem bem atenção, essas mulheres hoje são o natural. Lá na frente a gente transforma em espiritual, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, né? Que fala que agora essa influência de mulheres aí já não é mais mulheres natural mesmo, assim espiritual, certo? Mas voltamos aqui, né? Salomão aqui ele começa a colocar impostos muito caros no povo. Então há um descontentamento entre o povo de Israel, né? E quando esse povo fica descontente com a forma que Salomão via reinando ali o povo ali dele, o povo de Deus, e começa a criar-se motins, né, entre o povo. Então Salomão ele morre, e quando Salomão ele morre, ali há uma briga entre os generais ali deles ali para ver se tirava ali de foco ali o filho de Salomão, que é Roboão, certo? Então, e quando eles colocam ali o filho de Roboão ali no trono, no lugar de Salomão, Jeroboão, que era um filho de um dos seus generais, se rebelou contra Roboão, né, o filho de Salomão. Então, o que acontece? Ali eles começam a se brigar entre eles mesmos. Roboão vai tomar conselho com os líderes, né, com os mais famosos lá, e não aceita o conselho desses líderes, né, com os anciões mais velhos, então ele vai ter conselho com os mais novos. E quando ele tem esse conselho com os mais novos, ali eles começam a multiplicar os impostos que tem ali no povo. E o que acontece dentro deste período? O povo começa a se rebelar, aí veio o profeta e rasgou a capa dele ali, deu 10 partes ali para Jeroboão e uma parte para Roboão, né? Então foi rasgado o reino ali, certo? Então só para a gente entender que já começou o povo a entrar em apostasia, mesmo a gente sabendo lá de Levíticos falando que se andarem contrariamente contra Deus, né? Deus colocaria a espada, né? A espada mesmo atrás deles, que hoje a espada já é a palavra de Deus, trazendo para o espiritual. Ok? Vamos lá, gente. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos seus pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Também esse restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amiatai, o qual era de Gat-Hefer. Está lá em 2 Reis 14, verso 23, certo? Então, prestem bem atenção que o povo começou a andar em rebeldia, mas antes disso a gente vai falar um pouco aqui sobre Jonas, né?
E veio a palavra do Senhor a Jonas, a filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Olha só que interessante. Então, dentro deste período, o povo ali de Israel, né, Deus levanta o profeta Jonas e ele vai até onde? Qual cidade que Jonas vai? Até Nínive, para advertir ela sobre os seus pecados, certo? Aqui eu coloquei aqui uma linha do tempo aqui, né? Para a gente ter mais ou menos uma base da explicação, certo? Então, preste atenção que aqui, deste período de 743 aqui, Jonas ele é levantado. Preste bem atenção que o título é a destruição iminente. O juízo vem depois que vem o alerta. Preste bem atenção que Deus levanta aqui o profeta Jonas. Ele vai até a cidade de Nínive. Olha só que interessante. Ele vai até a cidade de Nínive. Lá ele prega na cidade de Nínive, né? E porém, né, ele consegue ali mudar a situação. O povo se arrepende ali dos seus pecados e por um tempo o povo, né, arrependido dos seus pecados ali, começa outra vez. Prestem atenção que de 746, agora pega o raciocínio, irmãos. De 743 aqui, certo? De 743 aqui, passou-se 131 anos. Cidade de Nínive veio ser destruída no ano 612. Quando vocês abrem, depois a gente vai ler, né? Quando ela foi destruída. Não, vamos ler lá. Aí fala assim, ó. O profeta Naum fala assim, verso 13, 1 ao 7, diz assim: ai da cidade sanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo, estrépito de açoites, e o barulho do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e carros vão soltando. Então era coisa de louco lá na cidade de Nínive, né? O cavaleiro levantava a espada flamejante, com a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos e tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão dos pecados da meretriz, muito graciosa, da mestra das feitiçarias que vendeu as nações com suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias, eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e as nações mostrarei a tua nudez, e aos reis da tua vergonha lançarei sobre ti coisas abomináveis, envergonhar-te-ei e por-te-ei como espetáculo, e há de ser que todos os que virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde te buscarei consoladores? Olha só que interessante, gente. Então, prestem bem atenção, voltando aqui para a linha, que Jonas ele é levado a um certo período, né? 743, ele prega, a primeira geração aceita a mensagem, a segunda geração vai começando a fraquejar, e a terceira geração já fraquejou completamente. Então, a destruição veio aqui no ano de 612. Isso aqui é mais ou menos aproximados, tá, gente? A gente não tem uma exatidão, mas é mais ou menos, segundo as pesquisas que eu fiz, é mais ou menos no ano de 612 aqui, tá? No ano de 612 aqui, que veio a destruição da cidade de Nínive. Portanto, Jonas é levantado, ele prega sobre Nínive. Por 40 anos o povo segue os mandamentos de Deus. Há quem diga que Nínive chegou até guardar o sábado. O pessoal lá, né? Chegou até guardar o sábado, tá certo? Mas vamos dar sequência aqui. Posteriormente, o que a gente entende aqui, dentro desse contexto aqui de Nínive aqui, ó?
que Deus ele tem uma tolerância, Deus ele tem uma paciência. 131 anos, certo? E quando pegamos e dividimos essa paciência de Deus em 3 gerações, né? Quando a gente pega 3 gerações de 40 anos, a gente somando, multiplicando ali, dá 120 anos. Mas só que aqui estourou, aqui foi até o começo da 4ª geração. Então, Deus tolera até a 4ª geração. Depois vem o juízo. Lá no Gênesis, com Noé, foi 120 anos certinho. Porém, aqui passou dali da 4ª geração, da 3ª geração, pegou um pedaço da 4ª geração, tá? Olha só que interessante. Em 2 Reis, aqui, aí veio o castigo para quem? Para o povo de Israel. No ano de 722, diz assim, vamos ler Reis lá. Diz assim, e deixaram todos os mandamentos do Senhor. Aqui já é Israel, quando ela foi dividida como rei do norte e o rei do sul, ali, né? Sendo ali as 10 tribos no norte e as outras 2 tribos aqui no sul, o povo de Israel começou a se rebelar também contra o Deus Altíssimo. Olha só o que eles fizeram. 2 Reis 17, verso 16 e 23 diz assim, e deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, e fizeram ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas. Meu Deus do céu, gente. E deram-se em adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Olha só que interessante. Então, Deus levanta um povo lá na Síria, Deus ele levanta um povo lá na Síria, e o povo da Síria vai lá e aflige ali o povo de Israel. Fez com que tomasse toda Israel e ali deixasse sob o jugo de Israel, né? A Síria deixa Israel sob o seu jugo e acaba fazendo com que Israel miscigenasse ali todas as nações que a Síria estava tomando ali, colocassem em Israel e misturou todo mundo. Então, Israel praticamente foi banida. Por isso que tem essa rixa entre judeus e samaritanos, porque misturou. Eles já não são mais israelitas genuínos. Por causa dessa mistura que a Síria fez, acabou que eles tirassem deles aí aquela raiz que eles tinham, né, israelita. Então, por isso eles passaram-se a se chamar samaritanos. Por isso que eles têm essa briga, o povo de Judá, né, que são os judeus, com o povo de Israel, né, que acabou misturando ali, certo? Olha só. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os premiu, e o Deus... Olha só que interessante isso aqui, gente. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel. Olha só que interessante. E hoje a igreja hoje prega e fala assim, não, a igreja adventista é a menina dos olhos do Senhor, a igreja está prestes a cair, mas não vai cair. Não. Se o povo de Israel, Deus rejeitou, está lá em 2 Reis, é só ler isso aqui, gente. Quando a gente vai lá, Deus ele rejeita o povo de Israel porque não andou nos seus estatutos, não andou nas suas ordenanças, né? Olha só. E por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu, e os deu na mão dos despojadores, até que o expulsou da sua presença, porque rasgou Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou Israel de seguir ao Senhor e o fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante de sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até o dia de hoje. Olha só que interessante. Então,
voltando lá para o nosso gráfico aqui, então aqui começou, isso que a gente acabou de ler, aqui começou aqui, né, a Israel também andar, né, dentro da linha profética aqui, e Deus estipulou um período também de tempo, né? Vendo Judá, né? Aqui foi a destruição do povo de Israel pelos assírios, vendo Judá que Israel foi destruído, que Deus não poupou e que se cumpriu na vida deles lá, Levíticos 16, né, onde fala que Deus espalharia ele entre as nações e se eles não fossem obedientes, que Deus colocaria a espada atrás deles. Olha só que interessante. Veio a destruição e Deus acabou com o povo de Israel, miscigenou todos eles ali e só sobrou a quem? Judá. Judá vendo isso, olha só que interessante. 722 foi a destruição do povo de Israel, a tribo do norte de Israel foi destruída. Vendo a destruição e a desobediência deste povo para com os mandamentos de Deus, Deus ali ele coloca ali, levanta ali o reis de outras nações para castigar Israel. Olha só. E aqui, Judá vendo tudo isso, né? Mesmo assim, continuaram nos seus, também na sua desobediência, né? Então, Deus ele levanta quem? Nabucodonosor, né? O rei do norte. Vamos lá. Olha só. Por 40 anos, Jeremias devia estar diante da nação, como testemunha da verdade e da justiça. Por incrível que pareça, gente, o número 40 é significativo demais dentro das escrituras. Quando vocês pararem 40 dias e 40 noites, 40 anos, tudo tem um tempo limite para Deus. Olha só, por 40 anos Jeremias deveria estar diante da nação como testemunha da verdade e da justiça. Profetas e Reis, página 207, fala que Jeremias ele passou 40 anos advertindo o povo de Israel. A história vocês conhecem, a gente não vai falar da história aqui, tá? Só para a gente entender o número 40 e a sua importância e o tempo determinado por Deus de 40 anos ainda de tolerância com este povo. Vamos lá. Olha só que interessante. Em 2 Reis 25, verso 8 e 9, diz assim: E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 10, no ano 10º, no 9º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda do servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes, o queimou. Voltando aqui, gente. Voltando aqui. Então, prestem bem atenção aqui, que vendo Judá, que Israel tinha sido destruída pelos assírios no ano de 722, Deus estabelece um período de tolerância para o povo de Judá, 136 anos. Olha só que interessante. Aqui temos 131 anos, quando Nínive foi alertada pelo profeta Jonas, não ouviram os conselhos de Deus e foi destruída lá no ano de 612. O livro de Naum vai explicar isso direitinho para vocês, tá? E depois aqui, vendo Judá, a tribo do sul ali, que Israel tinha sido destruída pelos assírios, Deus estabelece um período de arrependimento de 136 anos. Não aceitando, também veio a destruição, como nós acabamos de falar, né? Pelo próprio Nabucodonosor se levanta, o rei do norte se levanta, vai até Jerusalém, toma Jerusalém, a história vocês conhecem. Agora vamos para uma outra linha. Pegamos a linha de destruição de Nabucodonosor, certo? Agora vamos pegar a linha de destruição aqui por Roma. Olha só. No ano de 63 antes de Cristo, preste bem atenção que eu estou colocando, talvez acho que vocês estão vendo aí. Estou colocando menos aqui, 63. O calendário ele era assim dessa forma, diminuía, certo?
Todos vocês têm conhecimento disso, que o calendário veio diminuindo. E o ano aqui que a gente está falando é o ano 63. O que acontece no ano 63? Aqui, Roma vem, começa a anexar todos os lugares. Isso também a gente pode discutir na questão do Rei do Norte e Rei do Sul. Esse aqui é o período aqui onde Roma está ascendendo e começou a tomar ali as áreas dominadas pelo Seleuco e Ptolomeu, tá? Os antíocos ali, dentro deste período do ano 63. Então, aqui temos aqui Pompeu, né? O ano aqui é 63, na onde Pompeu ele invade, anexa ali a Jerusalém, no ano 63, menos aqui, né? E no ano menos 23 aqui também, e um ano mais 17, que aí o calendário já pula. Prestem bem atenção aqui, que aqui no meio tem um aqui em vermelho. Aqui está 63, 23, aí tem aqui menos e aqui temos mais. Por quê? Aqui é o ano 1. O ano 1 aqui já começa a aumentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 2020. Começa ali, então, o calendário ali. Tá certo, gente? Então, antes do ano 1 aqui, temos aqui o ano 23, certo? E Jesus, ele nasce no ano menos 4, tá? Menos 3, menos 4. A gente não tem uma precisão aqui do ano, mas que ele nasce antes do calendário virar aqui, tá certo, gente? Olha só que interessante. Quando Pompeu chegou a Jerusalém, sua primeira ação foi inspecionar a cidade. Ele percebeu que as muralhas eram tão firmes que seria difícil superá-las, e que o vale diante da muralha era terrível, e que o templo que estava neste vale estava também circundado por uma muralha muito forte. Tanto que, se a cidade fosse tomada, este templo seria um segundo lugar de refúgio para onde o inimigo poderia se retirar. Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus. Tá? Então, olha só que interessante isso aqui. Então, voltando aqui, dentro desse ano de 63 aqui, temos aqui Pompeu aqui, anexando ali a Jerusalém, fazendo de lá um lugar como se fosse um consulado de Roma, tá? Peguem bem esse raciocínio aqui, que é a partir do ano 63 aqui que a gente vai fazer aqui as nossas contagens aqui, certo? Mateus 24, Mateus 24, verso 2, olha só. Os discípulos, impressionados pela grandeza e a magnitude do templo, né, com as pedras preciosas, eles conversam com Jesus, falam: olha só, mestre, que maravilha, né? Olha que coisa linda. E o que Jesus ele responde? Olha só. Jesus, porém, ele disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, ali, Jesus ele joga um balde de água fria nos discípulos, porque eles achavam que aquilo ali seria o lugar onde que Jesus iria estabelecer o seu trono terrestre e ali ia voltar o sacrifício. Então, eles não entenderam, certo? Posteriormente, depois disso, Jesus ele veio a morrer, certo? Aqui, o ano aqui é 57, tá? Vamos lá, vamos ver alguns comentários aqui. Antes de Jesus morrer, ele é levado para onde? Para o Sinédrio. Depois é levado para a sala lá de Pilatos. Olha só. E respondendo o presidente, disse-lhes, presidente Pilatos: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? E disseram todos, seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. Prestem bem atenção no que o povo fala. E responderam todo o povo, e disse: o sangue desse caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha só que interessante. Voltando aqui, irmão, meus queridos, voltando aqui, crucifixão de Cristo aqui. Então, Cristo é crucificado, o povo fala
que o sangue de Cristo caia sobre eles e também sobre os seus filhos. E posteriormente a gente sabe que ali foi o quê? A destruição, tá? Olha só que interessante. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas e nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos da terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, preste bem atenção, que Deus, na sequência lá, ele vai visitar a iniquidade, conforme a gente leu lá em Êxodo 20, verso 4 e 5, que Deus ele visita a iniquidade, com a destruição aqui de Jerusalém, né? No templo aqui, no ano 70, ok? Mas vamos lá. Olha só que interessante. Gênesis 15, verso 16 diz assim: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Presta bem atenção. Lembra que eu falei para vocês que a paciência de Deus é até a terceira e a quarta geração? Presta bem atenção que lá no livro de Gênesis 15, verso 16, fala que Deus ainda estava tolerando ainda os amorreus, que a taça da iniquidade deles ainda não tinha excedido. Entende? Então, Deus estava aguardando o momento certo para quando ceder ali, aí sim veio a destruição dos amorreus, né? Olha só o que Ellen White vai comentar sobre isso. Deus foi paciente durante muito tempo por amor a poucos entre os amorreus. Nos dias de Abraão, o Senhor declarou: não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Naquele tempo, ele não quis permitir que fossem destruídos. Nisso se revela a longanimidade de Deus. Os amorreus eram inimigos de sua lei, não criam nele como Deus vivo e verdadeiro. Mas entre eles havia algumas pessoas boas, por amor a esses poucos ele foi paciente por longo tempo. Então, Deus ele tem um tempo de tolerância, mas vamos voltar para lá para a gente fazer aqui as contagens aqui. Do ano 63 aqui, irmãos, do ano 63 aqui, a gente vai contar 40 anos, vai dar aqui no ano 23. Depois a gente vai contar aqui mais 40 anos, vai dar no ano 17, já depois de Cristo aqui, certo? Então, temos aqui quantas gerações? E aí, no ano 57, temos aqui mais uma outra geração. E antes de vir a destruição, de Deus destruir, de trazer juízo para o povo de Israel, não deu nem a quinta geração. Deu aqui 3 gerações, praticamente 3 gerações são 120 anos. Então, passou de 3 gerações. Foi 13 anos a mais que Deus deu de tolerância para o povo de Israel se aplumarem, se endireitarem. Então, 133 anos. Olha só que interessante, né? Então, a destruição, o juízo veio no ano 70. Então, por isso que Deus ele trabalha até a terceira e a quarta geração, ok? Em sua resposta, Jesus não tomou separadamente a destruição de Jerusalém e do último grande dia de sua vinda. Ele mesclou a descrição desses 2 eventos quando ele falou da destruição de Jerusalém. Suas palavras se referiam também à destruição final que iria tomar lugar quando o Senhor se levantar de seu lugar para punir o mundo por sua iniquidade. Todo o capítulo em que estão registradas as palavras de Cristo em relação a isso é uma advertência a todos que vivem durante as últimas cenas da história da Terra. Review and Herald, né, vai falar sobre isso. Que Ellen White ela faz uma comparação que a destruição de Jerusalém no ano 70, ela também é comparada com a destruição da igreja no final dos tempos, tá? Então, prestem bem atenção, que são trechos que às vezes a gente lê e não entende, mas ela faz essa comparação, né? Não só ela, mas Cristo fez essa comparação. Cristo usou o método de linha sobre linha. Fala, olha, aconteceu dentro deste período, vai acontecer dentro do outro período. As coisas de Deus, elas se repetem, estão debaixo dos nossos olhos, mas a gente não consegue perceber por causa da nova teologia implantada aí que a gente acabou
colocando na mente e não consegue entender algumas coisas. Vamos lá. Chegou a nossa geração. Olha só que interessante. Já observamos que, desde Gênesis 6, verso 3, e que ele fala que não contenderá o meu espírito com o homem, porém seus dias são de 120 anos. Então, Deus ele deu um período de tempo para o povo se arrepender. E aí veio o juízo, né? No tempo da Babilônia, Deus deu um período de tempo para o povo se arrepender. Não se arrependeu, veio o juízo. No tempo de Cristo, no ano 63 até o ano 70, Deus deu um período de tempo para o povo se aprumar e se arrepender. Não se arrependendo, vem o juízo. Agora, vamos ver dentro do contexto adventista do sétimo dia, que acredito que é o que vocês estão esperando que a gente vai fazer aqui, certo? Então, olha só que interessante. A igreja se organizou no ano de 1863, tá? Então, dentro deste período, começa a igreja a pregar, a fazer tudo o que é certo. É levantado aqui no ano de 1888 uma mensagem da justiça de Cristo. Eles fizeram o quê? Aceitaram essa mensagem? Não aceitaram essa mensagem. E o que eles fizeram? Eles rejeitaram. Por isso, Cristo, né, o anjo de Apocalipse 18 veio para iluminar toda a terra. E ele sobe de volta porque o povo da Igreja Adventista do Sétimo Dia não aceitou a mensagem, certo? Então, quando aqui a igreja não aceita a mensagem, olha só o que acontece, meus queridos. Olha só. Vic Jones e o Wagner tiveram sua contrapartida em Josué e Caleb, como os filhos de Israel. Apedrejaram os espias com pedras literais. Vós quem? A igreja. Apedrejaste esses irmãos com pedras de sarcasmo e ridículo. Vi que vós voluntariamente rejeitaste o que sabia ser a verdade, apenas porque ele era por demais humilhante para a vossa dignidade. Vi alguns de vós em vossas tendas arremedando e fazendo toda a sorte de galhofas desses dois irmãos. Olha só, irmão, preste atenção. Nisso agora é importante. Vi também que se tivéssemos aceitado a mensagem deles, teríamos estado no reino após 2 anos daquela data. Mas agora temos de retornar ao deserto e ficar 40 anos. Há quem diga, eu sei que muitos aí já deparou com esse texto, e que há quem diga que esse é um texto da Reforma, que esse texto Ellen White nunca escreveu, entendeu? Mas pelo fato disso aqui, falar assim, vi também, se tivéssemos aceitado a mensagem, teríamos estado no reino após 2 anos daquela data, mas agora temos que retornar ao deserto e ficar 40 anos. Então, esse é o importante, que essa pessoa que fez esse livro entendia sobre a questão das gerações de 40 anos. E por eles não terem aceitado a mensagem de 1888, que Cristo viria naquele período, o anjo de Apocalipse 18 ele volta, eles voltaram para o deserto e ficaram rodeando lá quanto tempo? 40 anos, 40, 40, 40, 40, 40, até a paciência de Deus acabar, entende? Mas vamos ver outro texto aqui. Olha só. Se andares contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir, espalhar-vos-ei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Então, o que se cumpriu em todo o tempo do povo de Deus não vai ficar diferente para o nosso tempo, irmãos. Porque Deus ele escreve o fim desde o princípio, entende? Então, vamos lá. O pecado do antigo Israel foi desconsiderar a expressa vontade de Deus e seguir o próprio caminho, segundo as tendências do coração não santificado. O moderno Israel está depressa seguindo-lhe os passos, e o desprazer do Senhor seguramente repousando sobre ele. Então, Ellen White aqui ela compara o Israel antigo com o Israel moderno. O Israel moderno é quem? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, o nosso povo, né? Na onde está a organização adventista do Sétimo Dia, Jerusalém. Então,
A pergunta é, será que o Israel moderno está andando em conformidade com a palavra de Deus? Cristo diz o seguinte daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nela. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros. Aí ela diz assim, e tu, Cafarnaum, adventista do sétimo dia, que tiveram grande luz e que te ergues até os céus, com a referência a privilégios, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operam, teriam ela permanecido até hoje. Olha só que repreensão. Palavra dura, né? Aqui temos aqui, olha só. Aqui temos aqui aquela destruição que teve lá em Battle Creek. Eu vou ler só em vermelho, tá, gente? Tem sido perguntado se dispõe de algum conselho para oferecer. Eu já apresentei o conselho que Deus me deu, enquanto esperava prevenir a queda da espada de fogo que estava pendurada em cima de Battle Creek. Qual que era a situação que estava acontecendo ali, irmãos? Era o livro Templo Vivo que estava sendo o quê? Ali, editado ali em Battle Creek. Então, o que eles estavam fazendo ali? Editando os livros ali para distribuir. E aquele livro continha o quê? Heresias, o alfa das heresias. Então, o que a espada flamejante de Deus estava em cima da Review and Herald ali, para destruir a Review. Porque esse livro não podia ser entregue para as pessoas, porque continha dentro dele heresias. Olha só que interessante. E a igreja, depois de 1888 aqui, gente, a igreja começou a entrar em decadência, começou a cair. Por quê, irmãos? Porque começaram a entrar em trevas espirituais, e foi um abismo chamando outro abismo, mais 40 anos se passou e o povo nada de se arrepender. Vamos lá. De 1863, quando eu pego aqui 40 anos aqui, vai dar aqui 1903, dá 40 anos, certo? Aqui dá mais 40 anos, 1943. De 1943 a 1983 dá mais 40 anos. E quando eu faço mais 40 anos aqui, dá 2023. Entenderam, meus queridos? 2023. Dá o mesmo tempo de todos os juízos ocasionados pelo povo anterior a nós. Entendeu? E quando eu pego daqui de 1888, eu coloco aqui. De 1888, eu coloco 40 anos. Vai dar quando? 1929. Mais 40 anos, 1968. Mais 40 anos, 2008. E mais 40 anos, vai dar 2048. Certo? Porém, temos aqui 135 anos. Se eu faço essa mesma conta aqui, vai dar aqui dentro do período de 2023, 135 anos, tá? E 160 anos aqui, que vai dar também aqui, partindo daqui de 1863, vai dar 2023, tá? Então, se eu pego aqui 4 gerações redondinhas, 160 anos, aqui vai dar 2048. Mas a gente sabe que a paciência de Deus é até a terceira e a quarta geração. Então, tudo indica, irmãos, tudo indica que partindo aqui da desobediência do povo de Israel, aqui, 1888, que o povo não aceitou a mensagem, tem 135 anos, vai dar 2023. A paciência de Deus esgota, com adventistas do sétimo dia. É a volta de Jesus, irmãos? Não é a volta de Jesus. Eu estou falando da paciência de Deus até a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração, entre a quarta geração, que está tudo dentro de 135 anos aqui, certo? Então, conclusão, irmãos. Conclusão aqui, ó. Quando eu pego a geração lá da destruição de Nínive, temos aí 131 anos.
certo? E dá dentro aqui, Naum vai falar, 612, que ela é destruída, veio juízo. Israel é destruída dentro deste período aqui também, 722, certo? E passa aí 136 anos, olha só que interessante, 136 anos, aí veio a destruição de Judá, certo? Então, prestem atenção, irmãos, quando a gente faz uma contagem de 1863 e colocamos aí 40 anos e 40 anos, vai dar 2023, entende? 2023, a paciência de Deus vai até 2023. Quando pegamos de 1888, vai dar lá em 2048. Mas só que não vai chegar à quinta geração, entende? Então, dentre a primeira, a segunda, a terceira, no meio da quarta geração, é isso que eu estou querendo explicar para vocês. Entre a quarta geração, pode a paciência de Deus findar no meio da quarta geração. Não tem a quinta geração, entende? Então, pegando aqui do tempo de Jesus aqui, ó, no ano de 63, e a gente faz uma contagem, dá 133 anos, dá 4 gerações, passa as 3 gerações, mais 13 anos vem o juízo, no ano 70, tá? De 1863, se a gente for contar daqui, tá? Vai dar aqui 2023, ok? Mas só que isso é para a gente entender, que não temos uma data. Ah, irmão, é tal dia, entende? É só para a gente entender que as coisas estão dentro aqui tão próxima como a gente imagina. Olha só, de 1888 aqui, se a gente faz uma contagem de 40 anos, vai dar 2048. Porém, 2023 dá 135 anos. Se a gente comparar e contrastar com esses períodos aqui, são 136, 131 anos, 136 anos, 133 anos, e aqui está 135 anos em 2023, irmãos. Que interessante esse estudo, certo? Então é isso, meus queridos. Santo e maravilhoso Deus que habita no mais alto dos céus. Te pedimos permissão, Senhor Deus,